Salve, galera! Começando mais um bate-papo aqui, né? Um bate-papo, para quem não sabe, foi o nome que o JP Carvalho acabou dando para esse momento em que nós estamos trocando ideia com as pessoas e conhecendo-as melhor. E hoje nós estamos aqui trocando uma ideia com a Isa Nielsen, assim mesmo? Nilson, Nielsen, nossa, é, Nielsen, começamos muito bem o bate-papo aqui. Espero que as pessoas que estão assistindo não fiquem incomodadas, mas esse Nielsen Nilson, é europeu? dinamarquês. Eu sou Dinamarca. dinamarquesa, né? Muito bem, galera, estamos aqui hoje em mais um programa internacional dentro do canal Etnos Rock. Para quem achou que nós nunca iríamos sair do Brasil, dorme com esse barulho, tá? Brincadeira. Isa, prazer enorme falar contigo. Muito obrigado Prazer, por estar igualmente, aí conversando com a gente. com certeza. Como já é de praxe dentro desse trabalho, nós temos há pouco mais de um ano, apresente-se aí para que as pessoas que não te conheçam possam te conhecer melhor. Então, eu sou a Isa Nilson, guitarrista e também cantora, compositora. Qual foi o momento em que você teve esse estalo sobre música? Porque quando a gente sabe, né? Todas as crianças elas sempre vão pegar ou um desodorante ou uma caneta, vão fingir que está cantando, vão dançar nas festas. Nem todas as crianças conseguem ou gostam de fazer isso. Quando que você se descobriu como uma artista? Então, você falou de criança, né? Quando eu era criança, eu inventava umas músicas assim, e também pulando na cama, e falando pijama e tal, e eu ficava inventando, ficava improvisando um monte de coisa. E eu sempre gostei muito de música, né? E eu comecei a gostar de bossa nova por influência da minha mãe. Quando eu tinha, sei lá, acho que 6 anos, eu já gostei bastante, assim, Tom Jobim, Elis Regina. E aí, com 11 anos, eu descobri o rock, né? Quer dizer, acho que um pouco antes eu já conheci um pouco de rock, mas não o rock, o metalzão e o rock pesadão, entendeu? Eu conhecia rock tipo, Igor, essas coisas, né? Era fãzinha, né? Ele ficava imitando a maquiagem dela, deixava o cabelo assim na cara, ficava imitando ela. Mas aí, com 11 anos, eu ficava vendo MTV, né? E um dia passou um monte de banda de rock, de metal, aí eu comecei a curtir Guns N' Roses. E aí, depois eu comecei a curtir também sons mais pesados, né? Que eu sou Morbid Angel, que eu sou Carcass, um monte de coisa, assim. E aí eu virei do metal, né? Aí eu falei, nossa. Aí eu fiquei um pouco bitolada, porque, tipo assim, aquelas coisas que eu gostava antes, tudo ficou tipo assim, isso daí é leve. Então, aquelas coisas que eram rock mais leve, assim, já era tipo um insulto, assim, né? Eu como criança, tá? Isso é coisa de criança, tá? Tipo, não, não vou escutar isso, isso aqui. Não vou... Hoje eu já tenho outra percepção, né? Eu sou bem mais eclética. Mas eu tive essa fase aí, né? Tive várias fasezinhas. E, putz, meu, acho que logo no começo, assim, eu já sabia que eu queria ser uma artista. Não tinha muita noção do que seria, na prática, trabalhar com música, né? Mas queria cantar, tocar e tal. Aí eu comecei a cantar com 11. Só que eu comecei a cantar uns guturais muito louco. E aí a vizinha ficou assustada. E aí ela veio trocar uma ideia, assim, o que que está acontecendo com você, né? Porque podia achar que, sei lá, o que estava acontecendo, né? Alguma coisa que também, para mim, eu já era adolescente, mas para ela era criança, né? E aí eu falei, não, não é nada não. Só que, tipo assim, isso daí me deu muito bloqueio, porque eu fiquei com muita vergonha, né? E eu sempre morei em apartamento, nunca morei em casa, né? Então você não tem tanta privacidade, porque assim, o cultural, quando ele, né, quando você faz para valer, assim, é muito alto. Já aconteceu daqui do porteiro ligar e dizer que estava ouvindo lá de baixo. Ô, louco. Aí, eu moro no sexto andar.
Já aconteceu o Thiago, né, que é o meu marido, ele tá chegando em casa e ele falou assim: ah, dava pra ouvir você do elevador. Peguei o elevador, tava ouvindo você cantar. Eu falei, putz, meu, então eu sou um problema para os vizinhos, né? É, hoje em dia canto outros estilos também, né? Mais leve, né? Que nem a música do clipe. Aí não vai ser uma coisa que vai, né? Causar esse impacto aí no condomínio. Ah, mas, Mas aí, quando aconteceu isso, eu fiquei com muita vergonha. E aí eu fiquei muito tímida, assim, né? Porque não é um som tão normal para as pessoas que não gostam de metal, acham esquisito, né? Aí, o que aconteceu? Aí eu comecei a me interessar pela guitarra também, e aí eu comecei a tocar guitarra com 14 anos. Aí, aí assim, a guitarra tomou muito, assim, me tomou, sabe? De tipo assim, ai, já tinha uma banda, aí tinha ensaio, aí eu estava sempre estudando, aí entrei na escola, e eu sabia que eu queria ser uma guitarrista de alto nível, assim, era o meu objetivo, né? É o meu objetivo, né, também. Aí o que aconteceu? Ah, desculpa que às vezes me dá um branco. O que aconteceu? Logo com 19 anos, não, na verdade, assim, com 16 anos, um vizinho me ouviu tocando guitarra, esses vizinhos, né? Um vizinho ouviu, ele falou assim, você não quer dar aula pro meu filho? Você não dá aula de baixo? Eu falei, não, não dou aula de baixo, mas eu dou aula de guitarra. Ah, então você dá aula para ele, beleza. Aí eu comecei a dar aula com 16 anos. legal. Então aí já me deu um estalo de que, né, de que eu poderia, né, trabalhar com aulas, né? E aí, com 19 anos, eu entrei na banda do Ídolos, programa de TV da Record. Tá. E aí foi um trabalho bem legal, né? Foi um trabalho que me deu uma certeza, assim, né? Tanto é que eu larguei a faculdade, né, quando eu arrumei esse trabalho, porque a faculdade foi uma coisa que eu entrei. Eu achei que eu não ia entrar, eu entrei, né? Eu achei que eu não ia passar na FUVEST, eu passei. E aí eu tive que fazer, entendeu? Pressão familiar, assim, né? Hoje eu tenho uma cabeça um pouco diferente, assim, né? Mas na época era bem radical, assim, né? Então, assim, eu já fui bem contra a minha vontade, assim. Mas aí acabei deixando, mas aí eu não parei mais, né? Aí é a história que acho que todo mundo já conhece, né? Detonator, Roberto de Recife, Vulcana, carreira solo, bem resumido, assim, é isso. 2018, eu queria fazer um som próprio. Na verdade, já tinha som próprio instrumental, mas eu queria fazer cantando. E aí eu comecei a fazer sozinha, eu estava fazendo uma música que hoje em dia o nome dela já foi lançada, né, que é o Wildfires, eu estava fazendo ela. E aí no estúdio eu conheci o Thiago, e Thiago Demora, né? E aí a gente fez o Story Do. Aí nesse eu canto e toco guitarra. Tem uns que ao vivo só cantaria, né? Porque quando outra pessoa faz a guitarra, quando você faz algo que você toca e canta que você consegue coordenar. Aí a gente fez essa banda, né? E aí foi logo quando entrou a pandemia, né? A gente lançou e tal, e temos aí o Story Do, quem quiser conhecer, tem um álbum completo, tem 2 clipes, inclusive na pandemia, bem no começo da pandemia, que estava bem forte, que você não podia sair de casa nem nada. A gente fez aqui em casa, eu editei, então ah, então foi bem caseiro, assim, mas foi uma experiência legal, porque eu achei que com os recursos que a gente tinha na época, eu achei que eu consegui fazer bastante coisa, assim, achei que ficou bom. Você edita O clipe. também? Faz... Você estava fazendo faculdade do quê? Não, então, já vou falar, mas aí eu fiz lyric vídeo também, né? Fiz alguns, então eu estava empenhada em fazer o material, assim. Não, eu fiz faculdade de lazer e turismo e fiz um pouco de estética e cosmética com ênfase em maquiagem. Tá. Mas eu não terminei nenhum. Eu não terminei nenhum. A música e a recorte chamaram. E depois esse de maquiagem foi a pandemia, né? Que veio, ficou ruim de fazer e tal, e eu acabei desencanando.
comecei a trabalhar muito também com música, né? Mas sempre me puxa, né? Tipo, não, sai daí, é pra cá. Sempre me puxa, né? Aí comecei a trabalhar bastante, é, e aí foi isso. Aí eu não terminei essa faculdade. Não, é que assim, a gente costuma brincar que eu não sei como funciona nos outros estilos, mas dentro do rock heavy metal, não é você que escolhe o estilo, é o estilo que te escolhe. O metal que nos capta, que nos pega, né? Você tá me falando que começou. Quem te apresentou o Guns? A televisão mesmo. A televisão mesmo? É, apareceu na televisão. Eu fui ligar para ver. Sabe um canal que aparecia o reloginho, as horas? Porque na época não tinha celular, né? Sim. Nossa, mano, que bizarro. Nunca pensei que eu ia dizer que na minha época não tinha celular. Eu tô achando que, ó, imagina só, você é mó nova. E aí a galera, tipo assim, vai agora de 18 anos, que gosta de você, que te acompanha. Nossa, ela não tinha celular. Como ela viu na televisão o relógio? E aí era às 6 horas da manhã. E aí não tinha Nossa. celular para eu conferir o horário, né? Então eu ligava na televisão e aí tava tocando Guns N' Roses. E Ah, aí é verdade. com o Paradise City, eu tive um surto eufórico porque foi uma música, uma coisa assim que, tipo, nossa, porque hoje em dia eu já ouvi a música 1000 vezes, né? Então já você não sente a mesma coisa, mas a primeira vez que eu ouvi me causou uma sensação muito que poucas vezes na vida assim eu vivenciei uma sensação assim, sabe? Tipo, é, uma alegria muito grande, uma energia muito boa, sabe? Uma euforia, assim, eu fiquei alucinada, alucinada mesmo. A Paradise City é uma das músicas que eu mais gosto do Guns. Eu gosto muito de Sweet Child Mine, Sweet Child Mine, mas eu só lamento. November Rain também eu gosto muito. Eu só lamento o grau de. O momento em que o Guns se perdeu, em algum momento. Quando eu escutei a primeira vez, eu assisti um show deles. Não sei se foi no Multishow ou se foi na TV Cultura, não lembro exatamente se era TV aberta ou paga. E eles estavam divulgando o Appetite of Destruction. Tava divulgando o disco e fizeram um show cantando todas as músicas, de ponta a ponta. E eu falei, cara, essa banda vai ser algo inacreditável no mundo do rock, heavy metal. Meu Deus do céu, finalmente! Vamos todos levantar as mãos e agradecer aos céus por isso. E aí eles vêm com o Patience, e aí não é, tem gente que gosta, beleza, mas eu acho que para aquilo que você fez, para aquilo que o Guns fez no primeiro disco, a impressão que deu é que o Patience é meio assim, ó, galera, calma, a gente não vai ir nessa toada louca. Dentro daquilo que você experimentou naquele momento, você foi acordar cedo lá, ouvindo a música Paradise City, até hoje, você tem algum tipo Você gosta bastante do Guns ainda? Porque você foi indo por degraus, né? Até chegar em Carcas e etc. Como que Eu você, curto como que muito você o administra Guns N' hoje isso? Roses. Eu gosto muito do Guns, inclusive o Guns repostou um solo meu tocando o Sweet Child O' Mine solo. Eles repostaram no Instagram e Legal. no Facebook. Meu, teve acho que mais de 3 milhões de visualizações no Face, tipo, viralizou mesmo, assim, né? E tinha tudo quanto é tipo de gente conversando e discutindo sobre aquilo e tal. E aí eu achei muito louco, assim, ganhei um monte de seguidores, tipo, eu ganhei uns 20 mil seguidores num dia só. Os haters É, não apareceram, não, né? oi? Os haters, eles apareceram também. Né? Você está Ah, tocando a música do Guns apareceram, N' Roses, você não apareceram. pode. Apareceram, mas eu não dou bola, não, eu não ligo, não. Acho até engraçado. Eu acho até engraçado ler, assim, né? Porque um falava mal e vinha outra pessoa defender. E eles Eu ficavam sei. ali um monte. Então, assim,
sei lá, estão passando tempo, né? Assim, quando é nesse nível, né? Não, que tipo assim, é um nível, como é que eu posso dizer, leve, né? Porque é leve, né? É ruim quando é um tipo de hater que é pesado, né? Aí é complicado, é outra coisa, é diferente, né? Mas era só uns comentários bobinhos, assim, sabe que é menina e não sei o quê, sabe? Eu brinco. Para muitas pessoas, é que assim, eu não dou bola, entendeu? Eu não fico dando bola para tudo que as pessoas falam. Para algumas pessoas é uma grande ofensa, porque isso é um desrespeito, com certeza um desrespeito, é preconceito com as mulheres e tal. Mas assim, eu não dou tanta bola, assim. Eu sei que quem fala isso tá errado, mas eu não dou tanta bola, entendeu? Sim, e isso é saudável, porque Falar, eu não sei o que, só que eu sou menina. Eu acho que o que magoa é se alguém que você gosta, o que você conhece, o que você confiava, fala algo assim, né? Aí sim, mas se é um estranho, não sei quem é, não tô nem aí. e como que você tá vendo essa Então, mas só deixa eu falar, a gente estava falando do Guns N' Roses, né? Então, assim, eu já ouvi muito, 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 muito. E é tudo que eu já ouvi muito, 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 eu meio que não quero ouvir mais, entendeu? Tipo, gastou, entendeu? você não assistiu o Rock in Rio, então? Não, não, assim, às vezes assisto algumas coisas, mas, tipo, meu, eu já ouvi tanto, 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 tanto aquelas coisas que, sabe, que você não tem aquela mesma emoção de ter Sim, escutado pela primeira vez, você já fica até meio enjoado. O legal é quando você vai tirar a música, né? Porque aí você tem que ouvir com outra percepção, né? Você tem que separar todos os instrumentos da sua cabeça e as notas e tal, e o ritmo. E aí é mais legal quando você tá tirando a música, né? Porque aí você escuta de outra forma, mas só ficar ouvindo assim de novo, de novo, de novo, não. eu tenho Às vezes amigos pode que eles, acontecer, às vezes pode acontecer, mas não é que eu vou ficar a vida inteira ouvindo uma banda só, né? sim, eu tenho amigos que eles colocam em looping determinada música, né? Mas eu entendo o que você está falando, eu tive muito isso com o Remote do Remains do In Flames. Foi um disco que eu passei o mês inteiro escutando. O mês inteiro, o mês inteiro, o mês inteiro. O mês inteiro eu ouvi aquele disco. E ele mexeu comigo no começo, blá, 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 blá. Hoje em dia eu ouço assim, ó, tá, hoje eu vou, não vou ouvir o Remote Remains, vou ver outra coisa, né? E é complicado porque parece que a gente sai um pouco do natural, que é buscar coisas novas e ficar preso a algo. Mas, por outro lado, isso também é bom, porque você vai se descobrindo, né? Você teve esses trabalhos com as bandas, participou de alguns movimentos com outras bandas, você teve a... Qual foi a sua última banda mesmo? O Distorted Do, mas acho que a última banda foi Vulcana mesmo, A Vulcana. antes do Distort. E agora, você não consegue ficar parada, não sei o que acontece com essa moça. Você está trabalhando carreira solo e lançou um videoclipe, né? Eu queria que você falasse um pouco mais da história desse videoclipe, né? Light of Night. E como que você chegou até essa música? Conta um pouco da história da música. Você chega a fazer você, tipo, comenta sobre os bastidores desse clipe, né? É. É bem legal. Mas como que você... Me fala do antes de você sair de casa para fazer toda a parte de produção e o clipe rolar depois. Ou você Bom, já tinha então gravado eu vou antes? falar. Oi? Você gravou algum CD, algum disco antes, um single? Como seria? Então, vou explicar. Na pandemia, eu comecei a gravar para outros artistas, outras bandas e tal, porque assim, depois que eu lancei, que a gente lançou o Distorted, muita gente se interessou em ter a minha voz em gravações.
Então eu recebi muitos pedidos. Então, se você verificar também, não é todo mundo que posta, né? Mas se você olhar no Spotify, tem bastante feat, assim, meu, né? Que alguns postam e tal. E tem gente que não chega a postar, né, no Spotify, ou tem gente que não me marca, entendeu? Mas tem alguns que marcam. Então, esse trabalho foi um desses trabalhos, né? Eu já tinha trabalhado com esse artista antes, que é o Jai Gente, e aí ele queria criar um conceito mais complexo, assim, né? Um conceito mais rico, assim, para a marca de roupas dele, que é a Área Noir. E Ariana. aí ele teve ideia dessa música e eu tinha que seguir mais ou menos o que ele queria, né? Que ele queria uma música mais um pouco trágica, um pouco dark, um pouco triste, né? E aí eu estava vendo uma série que chama Nós da Estação Zul, Nós Filhos da Estação Zul, é, que é, na verdade, assim, que é a história da Christiane F., mas modificada, assim, mais moderna e tal. E aí tem uma personagem que ela chama Babsi, e ela morreu com 14 anos de, eu acho, não, então, a Babsi, né, que ela morreu com 14 anos de overdose de heroína. E Nossa. a música fala sobre a história dela, né? Por isso que fala assim, silencioso som, por exemplo, essa frase fala da, da parte que ela começou a usar droga numa boate que se chamava Sound, né? E isso levou ela a acabar morrendo. Então, por isso que, né, fala silencioso som, tal. E aí, dançando se foi sua vida, tal, porque toda essa festa, tal, e esses excessos, né, e tal, levou ela a perder a vida dela tão cedo, assim, né? Então, também é uma música de conscientização, né, de a respeito dessa questão também, que é complexa, né? Mas então, aí eu já entendi. Mas a Arianor entrou em contato com você e você recebeu algum tipo de roteiro, algum tudo saiu na sua casa, estudou antes, fez a música e saiu para gravar. Eu recebi um tipo de um roteiro, mais ou menos o que ele queria. O Thiago foi o produtor, né, que me ajudou a finalizar, fazer a música. Thiago de Moura. E Thiago de Moura, que É. também trabalhou no história. Porque, assim, todas as coisas, as produções musicais, as gravações de voz, ele faz comigo, entendeu? Então, ele grava, ele edita, ele mixa e tal. É que eu tô com a ficha técnica do clipe aberta aqui. Exatamente. E aí, ele queria fazer o clipe também, né? Ele me mandou as roupas, né? As roupas do Canadá, da loja dele, né? Que eram do Canadá. E, e aí ele tinha os conceitos que ele queria, né? Ele queria um fogo na praia, e aí a praia, e aí o diretor do vídeo, que é o Rafael Agostino, também deu ideia de fazer na Paulista e no Minhocão, para dar um contraste. Então, digamos que as filmagens na praia são, assim, é um visual mais... Tirando a parte do fogo, né? Mas é um visual mais clean, né? E a outra parte que é na cidade, a ideia era fazer uma coisa meio louca, meio bagunçada, né? Meio caótico, né? Que mais ou menos ilustrando, assim, eu não consegui, na verdade, eu não consegui fazer exatamente o que eu tinha em mente, porque assim, eu fiz uma maquiagem que eu, além de estar meio maluco, eu queria estar bem na maquiagem. Se eu fosse fazer exatamente o que eu tinha em mente, tinha que ser um negócio bem mais trágico, assim, bem mais, como é que eu posso dizer? Caótico, Diferente do que eu. Oi? caótico, uma maquiagem mais caótica, mais Ótimo, na verdade, não seria nenhuma maquiagem, seria uma caracterização. A sua música, the melody, lua do vento, silencioso som, a mulher não Mas aí não consegui exatamente fazer isso, assim. Mas deixei o cabelo meio bagunçado e tal, e a maquiagem meio doida e tal. ah, Mais ou menos aqui. no caso da Pra Paulista, ter...
contradição para ter um contraste com o outro na praia, que é o cabelo lisinho, tudo É. certinho. No caso da Paulista, foi o vento natural mesmo. E ele na edição ele coloca o inverso, então fica mais maluco ainda o negócio, né? É muito louco, fica muito louco e os carros estão passando ao contrário, Ao né? contrário, isso. É, como que Quantos vai dias ser de feito? captação na Paulista? Quantos dias de captação na Paulista? Acho que foi um dia na Paulista, porque você começa a fazer É, durante o dia e vai à foi, noite. foi um dia na praia, né, o sábado, e o domingo foi na Paulista e no Minhocão. Tá. Então, tudo que é da praia a gente fez um dia só. As tochas também, elas, apesar de estar bem escuro, as tochas de fogo elas estão na praia, né? A gente fez no sábado e aí a Paulista e o Minhocão a gente fez tudo no domingo. Mas a Paulista você fez que hora? Porque tá mau movimento. Fizemos com movimento, Não, eu falo porque a Paulista de domingo ela é fechada para o público, né? porque a hora que a gente foi já tinha aberto. Ah, aí sim. Deu sorte. Deixa eu ver Porque os horários exatamente, né? pensando. Hã? Não Eu não entendi. sei exatamente os horários, né, da Paulista, mas Assim, deu certo. a impressão que dá é que você, assim, você começou de manhã e foi indo, indo, indo. E na praia foi literalmente o dia inteiro, porque tem umas cenas aqui bem bonitas, assim, parece que é tipo 7, 8 da manhã, uma coisa bem, bem legal mesmo. Ah, que da hora, que bom. É, o pôr do sol, né? Foi Isso. muito louco, muito legal. E essa música, ela faz parte de algum disco para o futuro ou o que é? Então, ele comentou sobre fazer um disco no futuro, né? Vamos ver aí o que vai rolar em relação a esse outro artista, né, que é o Jai. Mas em relação a mim, particularmente, assim, eu tô trabalhando num CD solo, mas essa música, por ser um feat, ela não entra no meu CD solo, né? Ela é um projeto separado. Mas eu estou trabalhando nisso. É a minha nova empreitada. Quero levar para frente agora, é isso. Claro que pode acontecer, né? Porque assim, eu trabalho, né, como cantora, como guitarrista, tal, eu tô sempre trabalhando. Então, podem acontecer projetos paralelos nesse meio tempo, assim, né? Porque a gente está sempre trabalhando, né? Mas a minha carreira, assim, o meu foco é esse agora, meu objetivo, assim, né? Entendi. Enquanto você estava falando do clipe, eu lembrei de uma questão, eu queria só voltar um pouquinho. O Bono Vox do YouTube, não, o Bono não, o The Ed do YouTube, guitarrista do YouTube, ele detesta fazer videoclipe. Ele detesta. Ele acha um saco você ficar preso num lugar ou não, fazendo, repetindo a música 1000 vezes e repete, repete, repete. Aí você faz 200 horas de material para ser usados 3, 4, 5. Você está lá fazendo várias e várias vezes, é, você sentiu cada vez mais empolgada, porque eu percebo no clipe que você estava o tempo todo muito animada. Mas Sim. chegou alguma hora e falou assim, ai, cara, será que a gente podia terminar? Pelo menos para comer, já que tem horas que o diretor, se o Então, negócio tá muito bom, ele dá uma segurada, né? Então, no sábado, chegou um ponto que a gente estava fazendo as tochas de fogo, né? E assim, estava 100% escuro já, né? Já estava de noite. Então, assim, fora o fogo iluminando, a gente não tinha tanta iluminação, não tinha muito o que fazer. Então, chegou um momento que eu falei assim, eu estava muito empolgada a gravação inteira, mas chegou um momento que eu falei assim, vamos comer, tô com fome. Mas todo mundo, né? Todo mundo. Quem é É, mais empolgado assim é o diretor, né? O Rafael. Se deixar, ele ficava até, sei lá, até meia-noite lá fazendo a mesma. Gravando, gravando, gravando de novo, né? Mas porque vai mudando. eu entendo porque você quer as melhores partes, né? E você quer ter certeza que você tem o material e tal. Aí, no domingo, a gente fez também, terminou no Minhocão, né?
E, assim, acho que terminou na hora certa, assim, né? A gente fez o suficiente, já tinha tudo sábado também, da Paulista, então já estava de noite também, né? E tava tentando lembrar o que eu comi depois. Não lembro, não lembro. Mas acho que deve ter sido, sei lá, um sanduíche, coisa assim. E aí foi isso. Foi muito legal, assim. Eu já tinha gravado outros clipes com o Detonator e tal, e gravei com o Story, né? A gente gravou dois, né? Mas esse aí foi bem especial, assim, né? E já tô me organizando aí pro próximo aí. Ah, Que tá. E parece que precisa, né? você também edita, independente se é caseiro ou não, você também edita e faz lyric vídeo, né? Eu edito num nível amador, né? Eu sou não sou profissional, né? Mas eu quebro um galho. Eu edito todos os meus vídeos que eu ponho no YouTube, eu edito todos os vídeos do Instagram, edito todas as postagens, todos os thumbnails do YouTube eu que faço, capa de CD já fiz várias também. Quase todas as minhas capas eu que fiz. Fiz várias capas para o Thiago, fiz algumas capinhas de single do Story. Claro que não é a mesma coisa que um ilustrador profissional, né? Mas sem me defender aí, sem me virar, entendeu? Me viram. Sei, porque eu tava conversando com um camarada meu outro dia, e a gente tava falando sobre essa situação na parte artística, que hoje em dia, tanto o celular quanto o computador e os vários programas de edição, eles te dão muitos recursos, mas nada substitui um lápis, não é verdade? Um lápis? É, porque você pode ter o domínio que tiver em fazer montagem e movimento no After Effects. Mas esse objeto aqui, ó, ele é o começo de tudo, né? É E acho verdade. muito legal que todo trabalho muito técnico, elaborado, ele tem que ser valorizado, mas aquele rústico que parece, coisa mais simples, tal, um traço, dois traços, aquilo pode ser algo que de repente venha revolucionar, ou pode ser também o início de uma ideia que aí sim, vindo do computador, vira uma loucura, né? Uma Eu loucura. acho que vai existir um movimento nostalgia de várias coisas, né? Já tendo o vinil, né? E eu acho que cada vez mais vai ter um movimento de voltar algumas coisas como eram antes da tecnologia, porque a tecnologia às vezes ela acaba empapuçando a pessoa e assim, eu não tenho muita saída porque como artista você tem que estar o tempo todo aí se expondo, né? Sim. Mas assim, se eu não fosse artista, talvez eu não teria Instagram, Facebook, acho que eu não ia ter nada. Porque é muito tempo que você despende que você podia estar fazendo outra coisa. No meu caso, eu encaro como trabalho, assim, as redes sociais e tal. Eu encaro como uma coisa profissional. Mas, assim, sei lá, eu toma bastante tempo, assim. Eu acho que se eu fizesse outra coisa, eu não ia ter rede social nenhuma. Eu, Nossa. antes de eu entrar no Detonator, eu era bem fechada, assim. Eu tinha o Facebook, mas você tinha que pedir solicitação e eu não aceitava qualquer pessoa. Eu era bem. No começo eu tinha o Fotolog, né? Eu tinha o Fotolog que queria ser conhecida no Fotolog, mas aí depois eu tive síndrome do pânico, né? E aí eu comecei a fechar tudo, assim, Orkut, Facebook, MySpace, eu comecei a ficar toda fechada com as redes sociais. Aí depois, quando entrei no Detonator, eu falei, não, se eu quero seguir nisso, eu tenho que abrir mão dos meus medos e tá aí na internet, né? E aí deu certo. Mas, assim, tranquilo, assim, mas é difícil mesmo, é bem chato, assim. E consegui, parece que passou, assim, mas nossa, só quem passou sabe como é ruim, né? Não é frescura, assim, é uma coisa muito ruim mesmo. Não, não é, é verdade. E agora a gente está tanto que o mês de setembro foi o Setembro Amarelo, o Etnos participou da campanha contra o suicídio. E esse mês agora é o mês de outubro, né?
Ah, nossa, que grande descoberta! Acabei de descobrir a América. Estamos em outubro. Estamos vivendo aí o Outubro Rosa, que é a prevenção sobre o câncer de mama. Você gostaria de dar algum recado para as meninas que estão assistindo a gente aí sobre isso? Aproveitar já que você está. Então, o câncer de mama, na verdade, é uma coisa bem presente, assim, na minha e da minha família, né? Porque eu perdi uma avó que faleceu muito cedo, né? Decorrente, mas, assim, na época dela, acho que em 1950, 1952, então era outro tratamento, eles nem conseguiram diagnosticar o que ela tinha, né? Mas, infelizmente, ela faleceu com 33 anos Nossa. e com quatro filhas pequenas, né? E a minha outra avó paterna também teve câncer de mama, lá da Dinamarca, né? Mas ela já conseguiu resistir bem, assim, e ela viveu até os 100 anos. Aliás, acho que ela viveu até os 101 anos. Eu não tenho certeza, eu acho que era 100 ou 101. Mas ela viveu muito, assim, né? E eu tive sorte de poder ter visitado ela antes dela falecer, né? Logo antes dela falecer, que pouco tempo depois que eu visitei, ela faleceu. E, e ela sobreviveu bem, assim, mas é muito importante, né, a conscientização, fazer os exames, né, fazer o autoexame, porque quanto antes você souber, melhor você vai conseguir, né, lidar com essa doença. Muito bem, Isa. Isa, como é que o povo te encontra nas redes sociais ou na vida? Então, no Instagram, se você escrever Isa Nielsen, já vai aparecer, né? Mas o usuário mesmo é Isa Underline Nielsen, né? Que escreve Nielsen, né? Falando como se escreve seria Nielsen, né? É, TikTok, Nielsen Isa, mas se você puser Isa Nielsen também vai aparecer. Acho que tudo que você puser Isa Nielsen vai aparecer, talvez apareçam outros canais, mas vai aparecer o meu, né? YouTube Isa Nielsen Oficial. Ai, só o Facebook que eu quase não uso, eu acho que é Isa Guitar, acho que é Isa Guitar, mas não sou tão presente assim no Facebook quanto nas outras redes, né? E, e é isso, eu vou estar atualizando, né, os shows, as novidades, as músicas novas, os clipes novos que tiverem. Quem não assistiu ainda o clipe novo, assista o link tá na bio do Instagram, ou você escreve só Light of Night ou área no YouTube, vai aparecer também. No meu canal tem um videozinho que tem um link embaixo, tem um trailer só, e aí tem um link embaixo também. Então, se a pessoa entrar no meu canal, por lá ela também consegue acessar o link do videoclipe. E é isso, né? Eu vou sempre postando nas redes sociais, novidades, né? Por exemplo, nesse sábado eu acabei de fazer um show, né? Eu tinha avisado antes a galera e tal, e depois agora estou postando como é que foi e tal, para quem não pôde comparecer, poder assistir também, né? E é isso, eu agradeço muito, Cláudio, foi muito legal, um bate-papo muito bacana. O Júnior também, que Fez nos esse meio campo. apresentou, né? Aham. É, e agradeço quem está assistindo, muito obrigada. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações. E se inscreva no meu canal também, É ative o verdade. sininho, deixe seu like, seu comentário, porque é muito importante, né? É muito importante ter o engajamento, né? Se você curtiu, dê o seu like para reforçar aí o engajamento. Muito bem, muito obrigado. Eu agradeço, foi muito legal. Muito bom. Falou, querida. Um abraço para você. Nós nos vemos. Falou. Até mais. Obrigada. Um abraço. Valeu.